Olá, feras! Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Vai Cair no Enem, o programa que você já sabe, te ajuda a tirar uma boa nota no Exame Nacional do Ensino Médio, sempre com aulas interativas e dinâmicas. Tem o nosso programa e tem também o Instagram, o Vai Cair no Enem, onde você pode tirar dúvidas, participar de enquetes e ver as explicações dos professores. Tem também o nosso site, o vaicairnoenem.com, onde você fica por dentro de tudo que acontece no Exame Nacional do Ensino Médio. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você sabe quando utilizar mais com i, mais sem i, mais com acento, aonde, onde e todos os porquês? É isso que o professor Diogo Xavier vai explicar agora. Se liga aí! Fala, cabeção, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Diogo Xavier e hoje a gente vai tirar algumas dúvidas de expressões, geralmente parônimas e homônimas, que são semelhantes ou tem alguma coisa igual à escrita ou à pronúncia e que causam dúvida na hora de escrever, porque, claro, falamos bem mais do que escrevemos. Primeira expressão é o a fim de, muito usada, inclusive, na proposta de intervenção social, quando a gente vai falar o propósito. Então, quando eu falo a fim de reduzir o problema, como é que se escreve isso? Bem, essa expressão a fim de, com a finalidade de, que é uma conjunção adverbial final, deve ser escrita separadamente. A fim de, com o fim de, com a finalidade. Então, dessa forma, escreve-se separado. Ah, e o a fim junto significa o quê? Bem, é menos usado na redação, mas significa uma relação de semelhança ou afinidade. Então, são ideias afins. Ou os dois têm um posicionamento afim, semelhante ou igual. Beleza? Próximo item temos o mas. Mas, mais e mais se escreve de três formas diferentes, mas a pronúncia é idêntica. Nós não costumamos diferenciar. Primeiro, mas conjunção adversativa, mas com valor de porém. Ele se escreve sem o i, apenas o M-A-S. Okay? Então, nesse caso, se tem o sentido de porém, entretanto, escreve dessa forma. Claro que a dica é, tô na dúvida, substitui. Escreve o porém que você sabe como se escreve, né? E o mais, com sentido de intensidade maior, quantidade maior, M-A-I-S. Esse aí tem a ver com o acréscimo, né? Não venho mais ou estude mais, no caso, M-A-I-S. E tem outra forma? Tem. O mas no sentido de ruins, malvadas, né? Dizem as más línguas. Nesse caso, o mais é M-A-S com acento agudo, certo? Próximo item, mal com L, mal com U. Mal com L é utilizado normalmente como um advérbio. Nesse caso, ele vai ter um sentido oposto ao bem. Então, é uma questão mal estruturada ou uma questão bem estruturada. Nesse caso, o mal com L vai se ligar a um adjetivo, a um advérbio ou a um verbo. Ele dormiu mal, oposto de dormiu bem, certo? É uma questão mal resolvida. O resolvida, que é um adjetivo, mal, está ligado a ela, então mal com L. Mal com U é um adjetivo, vai ser utilizado ligado sempre a um substantivo. Então, para não ficar a dúvida, faz o seguinte, analisa se esse mal está ligado a um substantivo, mal com U. Se não estiver ligado ao substantivo, bota mal com L, que com certeza você vai conseguir acertar, ok? Então, mal com U, oposto de bom. Por exemplo, está de mau humor, está de bom humor. Além disso, o mal com L pode ser utilizado como substantivo, o mal. Sempre perde para o bem, será? Esse o mal é mal com L, além de que conjunção temporal. Mal cheguei, já fui abordado, mal com L, beleza? Outro termo que causa muita dúvida na hora de escrever é sessão. Temos três formas diferentes em uso no português do Brasil. Sessão, quando indica uma ideia de reunião, encontro, evento, normalmente algum horário marcado, um horário fixo. É sessão começando com S e no meio com SS. Sessão de cinema, sessão de terapia, uma sessão extraordinária na Câmara dos Deputados. Tudo isso é essa mesma forma. Sessão, quando indica setor,
departamento, é a seção que começa com S e no meio a gente tem cedilha. Inclusive tem uma variação que de vez em quando a gente vê na biologia ainda, nos livros de biologia, uma secção da célula. Tem um C e o cedilha juntos, quer dizer um corte da célula. Mas normalmente utilizamos sem esse C, ok? E temos o seção começando com C e no meio com SS, que é o de ceder, concessão, abrir mão de algo. Por exemplo, uma cessão de direitos autorais. Quando alguém abre mão dos direitos de alguma obra, geralmente para fins, por exemplo, de caridade, né, para que o dinheiro seja revertido para algum fim social. Beleza? Então, S e SS no meio, temos seção de cinema para lembrar. Seção com cedilha no meio, começando com S, seção de bebidas, por exemplo, no supermercado, setor, departamento. E o seção, começando com C, SS no meio, a gente tem o ceder, abrir mão de alguma coisa. Muita gente também tem medo dos porquês. Temos 4 formas diferentes de utilizar esse vocábulo. De maneira resumida, vamos falar do porquê utilizado para pergunta primeiro, depois a gente vê sobre a acentuação dele. Ó. Porquê separado. Serve para quê? Pergunta, direta ou indireta. Às vezes a pergunta vem sem interrogação, mas há ainda um questionamento a ser respondido. Por exemplo, por que você não veio? Tem interrogação, a entonação de interrogação. Quero saber por que você não veio. Continua sendo uma pergunta, porém sem um sinal de interrogação, porque não há entonação de interrogação. Nesse caso é o porquê separado. Na dúvida, substitui. Por qual motivo? Eu quero saber por qual motivo você não veio. Separado. Por qual motivo você não veio? Separado, beleza? Mas e o acento? Bem, o porquê separado com o sentido de por qual motivo vai receber o acento quando tivermos uma pontuação junto dele, tivermos uma vírgula, um sinal de interrogação, exclamação, qualquer sinal de pontuação que se junta ao que, ele vai receber acento. Isso para o porquê separado, ok? Então, porquê separado, pergunta, caso tenha uma pontuação junto do que, acento. Porque junto sem acento é utilizado no sentido de pois ou uma vez que. Ele é uma conjunção causal ou explicativa. Faltei porque estava doente. Significa faltei pois estava doente. Porque estava cansado, dormiu. Já que estava cansado, dormiu. Esse já que é uma ideia de causa. E por fim temos o porquê junto e com acento. Esse porquê é um substantivo, vai ser sempre antecedido de algum determinante. O porquê, algum porquê, vários porquês também é o único que vai para o plural, beleza? Temos também onde e aonde, que causa muita dúvida, né? Quando eu digo tais aonde, é fácil, mais fácil, né? Você abreviar, você fala tais aonde, não, mas tem que dizer estás onde. Bem, onde tem a ideia de um lugar estático, um lugar em que está. Normalmente associamos a ideia de em que lugar. Então, por exemplo, onde estás? Em que lugar estás? Você encontrou isso onde? Em que lugar você encontrou? E o aonde? Nada mais é do que onde antecedido pela preposição a. Então, quando precisamos, no contexto da frase da preposição a, utiliza-se aonde. Então, quem vai a algum lugar. Então, por exemplo, aonde vais? Aonde vai a algum lugar, então precisou da preposição a. Ou, por exemplo, gostaria de saber aonde você vai levar isso. Então, a que lugar você vai levar isso? Então, leva a algum lugar. Então, quando houver a necessidade da preposição a, aonde. Quando não houver essa necessidade, somente onde, ok? Outra dúvida muito comum agora no campo da concordância verbal é quanto ao faz, indicando o tempo decorrido. Fazem anos que não vejo. Espera lá. O verbo fazer indicando tempo decorrido não varia, é impessoal. Então, nesse caso, deveria ser faz anos que não vejo. Eu conheço faz 10 anos. Faz alguns minutos que eu cheguei. Então, faz sempre no singular quando indica tempo decorrido, ok? Então é isso, fera. Bons estudos para você e até a próxima. Viu só a quantidade de porquês e de palavras que parecem ser uma coisa, mas na verdade é outra? Olha, esse assunto é importante e com certeza vai cair no Enem. E por hoje eu fico por aqui, até o próximo programa e tchau, tchau!